Pedras no caminho da participação. Em 2019, fomos convidados para fazer uma facilitação com adultos do Promundo. E nisso pensamos em várias maneiras divertidas para fazer essa tal formação. Nisso pensamos em quiz, em jogos, em brincadeiras, em bastante conversa para falar sobre esse tal direito à participação. Estávamos falando sobre o direito à participação com os profissionais porque nada melhor do que adolescentes falar sobre o direito à participação do que nós mesmos, né? E nesse direito à participação existem desafios, existem pedras no nosso caminho. Nisso, os adolescentes mobilizadores da Rede Novata Eduque pensou em transformar esse tema, o desafio para garantir a participação, em um jogo. O jogo, pensamos em fazer ele com bambolês no chão, formando um caminho. E dentro de cada bambolê tinha uma pedra feita de cartolina com uma frase dentro. Que essas frases eram as nossas dificuldades, as nossas pedras no caminho da participação. Eles tinham que ir pulando de um pé só, de uma forma bem lúdica, bem divertida, para garantir a nossa nuvenzinha, feita de cartolina também, que era a nossa participação. A pandemia do Covid-19 chegou com tudo. E como todos os lugares, a Rede Novata Eduque também teve as atividades suspensas e teve que adaptar tudo para o modo remoto. Antes da pandemia do Covid-19, a Rede Novata Eduque realizava muitas atividades presencialmente, né? Porque a gente sempre gostou muito desse contato com as pessoas. Então a gente fazia rodas de diálogo, a gente fazia formações, rodas dentro de escolas. Então a gente sempre esteve com esse contato muito grande. E com a pandemia, a gente teve que, infelizmente, se adaptar para esse modo remoto, que são as lives, que são as formações online. Que é uma coisa que a gente teve que aprender literalmente a gostar, né? E a gente foi fazendo com gosto, foi aprendendo e mesmo realizando várias atividades online, a gente sentia falta de algo e tivemos uma ideia brilhante, o jogo Pedras no Caminho da Participação. Então, a gente viu que já tinha testado ele com o Promundo presencialmente e como é um assunto muito importante, né, que é pedras no caminho da participação de crianças e adolescentes, que são os desafios nesse processo da participação. E a gente viu que a gente no meio virtual, né, que a gente está da pandemia, muitas crianças e adolescentes não estão conseguindo participar de forma efetiva, né, estão sendo prejudicadas. Então a gente viu a importância de trazer esse jogo, ainda mais para o modo virtual, que a gente vai alcançar muita gente. Então, depois que a gente teve a ideia de criar o jogo, né, apareceu a oportunidade da gente fazer um curso de desenvolvimento de games com a Nave do Conhecimento de Santa Cruz, com o Nicolas, né, que era o professor, e a gente começou a fazer o curso, a gente não tinha noção nenhuma, não tinha estrutura nenhuma de como criar um jogo, então a gente queria muito criar, então a gente, né, a gente foi de cara nesse jogo. Foi muito difícil por a gente não ter nenhum pouco de conhecimento, foi muito complicado, teve muitas fases ruins que dá vontade de desistir, mas a gente continuou firme porque a gente queria criar o jogo. Eu vejo que a evolução da gente foi muito gritante, que a gente começou sem ter base de nada, assim, praticamente, e aí a gente foi conhecendo do assunto, foi pedindo informação, né, para quem entendia, e aí a gente foi conseguindo aprofundar e foi criando uma coisa linda, que é o jogo que está hoje.
Eu aprendi coisas que eu não imaginava e se eu mostrar o resultado da primeira boneca que eu fiz para a última, então acho que assim, eu evolui bastante. E pra gente fazer um produto, a gente tem que se aperfeiçoar sobre esse produto, a gente tem que entender sobre esse produto, a gente temos que nos comunicar com as pessoas que estão nos ajudando, com a nossa equipe. Eu vejo que a gente se uniu muito e eu acho que isso foi o maior aprendizado que a gente pode ter levado desse jogo, né? Tirando a parte técnica de criar o jogo, que a gente aprendeu bastante também foi isso. Acho que a gente aprendeu a se juntar mais, ser mais unido. Porque senão não teria saído e também com a ajuda, né, de algumas pessoas que ajudaram a gente. Então, fazer coisas que eu tinha começado e o Israel terminar, ou a Heloísa terminar, a gente teve que perceber que a gente precisava da união. E isso é o que a gente está levando até agora, né, pra rede. Do começo. É. Do curso. Vai continuar?